Império Persa estruturou-se gradualmente, unindo extensas regiões de povos distintos sob governantes que praticavam relativa tolerância religiosa. Ciro, o Grande, iniciou conquistas ao subjugar tribos, reorganizando métodos administrativos para ampliar o alcance de seu poder. A tomada da Babilônia demonstrou a postura cautelosa dos persas, pois os habitantes presenciaram o respeito concedido às práticas locais. Dário I, ao assumir o trono, consolidou reformas que padronizaram tributos, estradas e mensageiros, reforçando elos comerciais. Estruturas como a Estrada Real conectaram cidades distantes, fomentando deslocamentos rápidos, o que favorecia campanhas militares e intercâmbios culturais. Governadores regionais, chamados sátrapas, supervisionavam impostos e exércitos, mantendo a coesão nas províncias que iam do Egito até partes da Ásia Central. Palácios erguidos em Pasargada e Persépolis exibiam imponentes colunas e relevos detalhados, ilustrando delegações submetidas ao Shah. A arte persa, influenciada por várias culturas subjugadas, apresentava temas florais, painéis de relevo e inscrições que enalteciam a legitimidade real. Moedas conhecidas como dárico padronizaram o valor comercial, impulsionando mercados e garantindo maior estabilidade econômica. Tropas persas incluíam arqueiros, montados, infantaria disciplinada e cavaleiros de linhagens nobres, capazes de percorrer vastas planícies rapidamente. O zoroastrismo tornou-se relevante, difundindo ideias de dualismo cósmico, moralidade e devoção ao fogo sagrado, simbolizado em templos especiais. Línguas regionais persistiram, mas o aramaico foi adotado como idioma administrativo oficial, assegurando trocas burocráticas eficientes. Com a expansão, as cidades gregas da Ásia Menor entraram em confronto, desencadeando as guerras greco-pérsicas e conflitos marítimos notáveis. Embora tenham ocorrido reveses importantes, o Império Persa sustentou controle sobre muitas rotas que atravessavam a Anatólia. Xerxes continuou ambições expansionistas, mas esbarrou na capacidade naval grega, enfrentando derrotas em batalhas cruciais. Mesmo assim, governantes aquemenidas preservaram tolerância local, respeitando santuários e envolvendo elites regionais nos assuntos imperiais. Em meio a disputas internas e revoltas periódicas, a máquina administrativa com censos, registros e informantes permaneceu relativamente sólida. Suntuosos jardins, denominados paraísos, adornaram cortes persas, compondo recantos arborizados com canais e sombra para eventos cerimoniais. Ciro e Dario investiram na construção de canais que estimulavam a agricultura em zonas áridas, aumentando a produtividade e fundando novos núcleos populacionais. As moedas dárico, de ouro, circularam amplamente, simbolizando a força financeira e a padronização introduzidas pelo regime. O sistema de estradas, defendido por tropas de vigilância, permitiu que mensagens e exércitos atravessassem regiões distantes em pouco tempo. Alguns povos mantiveram certa autonomia, guardando cultos antigos, embora seguissem pagando tributos em mercadorias, metais e excedentes agrícolas. Palácios apresentavam colunas esguias, pátios abertos e salas de recepção para viajantes, reforçando o prestígio do Shah perante delegações estrangeiras. Viajantes gregos comentaram sobre a imponência dessas construções, descrevendo colunas entalhadas e relevos que exaltavam cerimônias régias. O Palácio de Apadana, em Persépolis, abrigava portais ornamentais e gravações que exibiam diversas etnias levando presentes ao imperador. Estratégias diplomáticas buscaram fazer alianças com reinos remotos, trocando embaixadores e presentes para assegurar rotas de comércio seguras. As invasões de Alexandre o Grande ocorreram após sucessivas tensões, enfraquecendo a unidade do império devido a disputas sucessórias. Dario III resistiu, mas foi derrotado em batalhas decisivas, culminando na derrocada final e no saque de Persépolis. Mesmo com a queda, muitos costumes persas, como a engenharia de canais e a noção de tolerância religiosa, perduraram. Séculos depois, reinos partas e sassânidas herdaram aspectos administrativos e rituais,
preservando o zoroastrismo e certas formas artísticas. Ruínas de palácios exibem relevos que retratam povos distintos, vestidos com trajes tradicionais, entregando tributos ao Shah. A relevância econômica residia em tributos, metais e rotas seguras, crucial para sustentar o exército e bancar construções monumentais. Os jardins, planejados como refúgios nobres, exibiam harmonia arquitetônica e simbolizavam a capacidade de domar a natureza em plena aridez. Contratos eram registrados em tabuletas, detalhando pagamentos e remunerações para trabalhadores que erguiam colunas e entalhes. O império abrangia o Egito, Mesopotâmia, partes do Índico e do Cáucaso, unindo povos por meio de estradas e mensageiros oficiais. Xerxes enfrentou ainda rebeliões internas, pois algumas satrapias questionavam o pagamento de tributos e a centralização excessiva. Festas de colheita celebravam a fartura, unindo elites, sacerdotes e generais em grandes banquetes repletos de músicas e danças. O zoroastrismo, difundido por sacerdotes e templos, reforçava a ideia de um governante justo, defensor da ordem universal. Exércitos persas utilizavam carros de guerra em regiões planas, complementados por cavalaria leve e contingentes recrutados localmente. A nobreza, embora leal ao trono, mantinha tensões que poderiam minar a coesão política em meio a sucessões conturbadas. Alguns estudos indicam que a observação astronômica influenciava datas rituais, assegurando proteção divina em decisões estratégicas. Mercadores fenícios, egípcios e mesopotâmios circulavam pelas estradas, fornecendo itens exóticos para as cortes que admiravam luxos variados. O estilo arquitetônico persa refletia também empréstimos babilônicos e elamitas, consolidando-se em construções monumentais como Persépole. Em diversas rochas, cuneiformes exaltavam monarcas, evocando graças divinas e legitimando a linhagem aquemênida em várias línguas. A integração cultural suavizou barreiras sociais, embora a distinção entre escravos e livres permanecesse marcada em alguns contextos. Com a chegada de Alexandre, as rotas comerciais se reconfiguraram, mas traços administrativos e artísticos persistiram em polos helenizados. Escrituras antigas mencionam o emprego de aramaico para selar acordos, facilitando a coexistência de povos de línguas diferentes. Palácios como os de Susa abrigaram artífices estrangeiros, que mesclaram estilos, resultando em murais, relevos e colunas inovadoras. Em resumo, o Império Persa inspirou modelos de tolerância cultural, estradas integradas e administração baseada em sátrapas regionais. Os jardins, chamados paraísos, influenciaram concepções futuras de recintos aristocráticos, e o exército moldou padrões de organização. Mesmo após a ruína diante de forças macedônicas, tradições zoroastrianas e modelos de tributo refletiram em reinos subsequentes. A grandeza dos Aquemênidas permanece notória, pois estudiosos modernos encontram vestígios de colunas, pátios e relevos que exaltam conquistas. A herança persa, portanto, demonstra a capacidade de unir extensões continentais, promovendo o progresso agrícola, comércio pujante e relativa harmonia. Registros em tabuletas administrativas comprovam a existência de remunerações em rações de cevada e vinho, estimulando mão de obra abundante. Tapetes e tecidos finos exaltavam a criatividade local, difundindo padronagens geométricas que atravessaram gerações. Surgiram canais subterrâneos, os qanats, assegurando irrigação contínua mesmo em desertos, exemplificando o saber hidrológico persa. Governantes sucessores, ao adotarem partes desse legado, reconheceram a importância de estradas e funcionários locais para sustentar impérios extensos. A solidez cultural dos persas expressou-se em ritos religiosos, leis e monumentos que, ainda hoje, fascinam pesquisadores e visitantes. Dessa forma, o antigo império persa deixou raízes profundas,